vindo de uma missão, certamente, e hoje ele também tem essa missão de ministrar a palavra. Então, ele ministrará a palavra, assim como dará sequência ao culto, ministração da ceia. Amém? Bom dia, queridos amados. Amém? Paz do Senhor para todos. Amados, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro da Gênesis. E nós vamos ler o capítulo 1, 2 versículos. O primeiro versículo e o versículo 27. Gênesis, capítulo 1, bem fácil de todos acharem, não é? Não é possível que a gente vá se perder procurando Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 27. Amém? O texto sagrado diz o seguinte, verso 1: No princípio Deus criou os céus e a terra. Verso 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos orar mais uma vez, Pai. Peço que Tu fales aos nossos corações, por meio da Tua palavra agora. Traga-nos instruções, porque é assim que a Tua palavra sempre tem feito conosco. Que nós sigamos o que ela realmente diz, não a distorçamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos começando uma série de mensagens intitulada O Princípio. E por que isso? Porque muitas vezes nós buscamos conhecimentos e nós seguimos uma série de preceitos sem muitas vezes atentarmos como tudo começou. Isso acontece em tudo na vida, né? Às vezes a gente, por exemplo, você vê a galera de hoje em dia, tem muita gente dizendo assim, não caiu a ficha ainda. E não sabe por que existe a expressão não caiu a ficha, né? Não sabe que antigamente havia orelhões e a pessoa, para fazer ligação, tinha que colocar uma ficha lá, comprar várias fichas e colocar, e quando a ficha caía era que completava a ligação. Então muita gente diz que caiu a ficha, mas não sabe como conhece a expressão, mas não conhece o princípio, como surgiu, né? Aliás, na geração atual, que já nasce com o celular na mão, não sabe nem como era difícil antigamente, né? Você queria fazer uma ligação para outro estado, como é que chama o nome? Interestadual. Aí você tinha que sair de casa e ir lá na Telpa, nas cabines da Telpa, uma fila medonha para poder esperar, para a família toda entrava na cabine para poder falar com o povo. Eu namorava com Débora e era representante comercial, muitas vezes estava viajando, saía de onde tivesse para ir numa telefônica daquela para fazer uma ligação para Débora. Era caro namorar naquela época também, tá certo? Então, eu vinha para aqui, saí lá do encontro, que eu estou participando do encontro, e vinha ouvindo no rádio uma versão de uma música que muita gente canta, não sabe quem gravou, não sabe a origem. Então é assim, a gente vai repetindo, feito papagaio às vezes, as coisas, sem saber a razão. E com a Bíblia não é diferente. Muitas vezes a gente sai replicando coisas que nós ouvimos sem atentar para o princípio, como tudo foi formado. Então, começando a série do princípio, a gente vai falar como tudo começou realmente, né? E existe um teólogo chamado Paul Hoff, que ele diz que, quando ele relata, ele escreve sobre o relato da criação, ele faz uma pergunta interessante. A pergunta é, qual a ideia mais importante que encontramos no relato da criação? E ele responde dizendo que não é a descrição do processo de criar, nem a dos detalhes acerca do homem, por mais interessante que sejam. Tal ideia é a seguinte: há um Deus e por ele foram feitas todas as coisas. Ainda há pouco nós estávamos no encontro, conversando, o encontro é de adolescentes, e encontro de adolescente é interessante, porque sempre tem aquelas perguntas e tal, e aí tinha os meninos lá afirmando que o homem veio do macaco, né? E é interessante que uma vez eu estava ministrando uma palestra num encontro de crianças,
E um menino suscitou essa ideia, que o homem veio do macaco. Aí o outro perguntou, e por que o macaco continua macaco, se o homem veio do macaco? Né? Aí vai dizer, aí um diz, não, foi uma espécie que evoluiu tal, porque muitas vezes a gente não sabe, pelo menos nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, cremos no relato da criação e, sobretudo, que há um Deus e por ele foram feitas todas as coisas. Então, a frase, no princípio, Deus, segundo Paul Rolfe, é a resposta para os erros de várias doutrinas, como o materialismo, o panteísmo, que diz que Deus está em toda a criação, Deus está no mar, nas árvores, Deus é o próprio produto da criação, entre outras doutrinas que existem. No mesmo norte, outro autor bem conhecido nosso, chamado John Stott, afirma que as primeiras 3 palavras da Bíblia, as primeiras 3 palavras são, no princípio, Deus. Elas formam uma introdução indispensável para todo o resto. Elas revelam que nunca podemos nos antecipar a Deus e surpreendê-lo. Por quê? Porque ele está sempre lá no princípio. A iniciativa de toda ação foi, é e sempre será de Deus. Deus não é surpreendido por nada que acontece. Pelo contrário, ele tem o controle, o domínio da história. O fato é que Deus, a palavra Deus, sobretudo, domina, e Deus, como todo, domina o primeiro capítulo da Bíblia. Para que nós tenhamos uma ideia, o nome dele aparece 35 vezes nos 34 versículos. A obra criadora diz claramente que ele é Deus e que é um Deus de ordem, é um Deus de propósitos e é um Deus de progresso. Por isso que lá na escola bíblica nós estávamos estudando, a turma que terminou agora há pouco, sobre a criação, e a gente vê alguns argumentos que existem, que foram argumentos criados com o propósito de explicar Deus logicamente. Né? E tem, por exemplo, argumentos que dizem o seguinte, olha, se tem todo esse universo e a gente vê uma ordem nisso, é porque existe um ser superior, mais inteligente, que criou toda essa ordem, todo esse propósito. E eles vão tentando explicar logicamente a existência de Deus, embora nós só podemos crer em Deus porque ele se revela para nós através da Bíblia. Se não fosse isso, nós não creríamos. É necessário que nós creiamos na palavra dele. Então, todos os passos de Deus são ordenados, progressivos e resultam num plano impressionante, queridos. Por isso que a Gênesis ensina desde o começo que Deus é único, é transcendente, é pessoal e é criador. Já o texto que nós lemos, que trata da criação do homem, o capítulo 1, verso 27, mostra que após a criação de todas as outras coisas, Deus criou o homem. E nós podemos inferir que Deus o fez para ser tanto do mundo espiritual como do mundo terreno, porque o homem tem uma parte material e tem outra parte imaterial. E este é o problema, que muitos de nós desprezamos essa parte imaterial. Nós, quando estamos aqui nesta vida, nós fazemos regime, dietas, nós fazemos exercícios para cuidar do corpo, da parte material. Alguns não são muito disciplinados, não fazem muita dieta, não. Prometem no dia 31 de dezembro que vão fazer dieta e esquecem, só no dia 31 de dezembro que vão prometer de novo que vão fazer. Né? Tem uns que são assim, tipo o Brian, que pode comer à vontade, que não vão engordar, mas tem outros que engordam com facilidade. Mas mesmo assim a gente cuida do corpo físico, a gente vai no médico, a gente busca uma qualidade de vida melhor. Mas espiritualmente, nós não entendemos que é assim. Precisamos exercitar também a parte espiritual. Precisamos também ter relacionamento com Deus, precisamos também interagir com Ele para que o Espírito possa se fortalecer, crescer.
no conhecimento do Senhor. Então, a palavra, voltando aqui para o texto, a palavra usada no original, traduzida como criou Deus, criou, a palavra criou, no hebraico, ela tem um som de bara. Nós sabemos que o hebraico não tem vogais, só tem consoantes. Mas os maçoréticos criaram os sinais para que nós pudéssemos fazer as ligações das consoantes, e aí a palavra transliterada para o português fica com o som de bara. E bara significa criar algo sem precedentes, algo que não existia antes, algo que nunca existiu. Isso indica que a criação do ser humano foi algo especial. Diz o texto que o homem aqui tem a ver com o ser humano, foi feito à imagem de Deus. Portanto, tem grande dignidade, digo eu. O texto diz que nós somos feitos à imagem de Deus e isto nos faz de grande dignidade. E a pergunta que se faz é: o que significa criado à imagem de Deus no ser humano? O que significa isto? A gente sabe que não se refere ao aspecto físico, porque Deus é espírito e não tem corpo. Então, a imagem de Deus no homem significa que os seres humanos têm características que só existem em Deus. Tem atributos que tem Deus e que são compartilhados conosco. Alguns só existem nele, como a eternidade, a onipresença, onipotência, onisciência, esses só existem em Deus. Mas tem atributos que estão presentes em nós, mesmo que de forma limitada, mas estão presentes. E isso nos faz ter algumas características que outros seres criados não têm. Por exemplo, somente o homem recebeu o sopro de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Portanto, o homem tem um espírito imortal, e por isso que a gente precisa alimentá-lo. Ele é imortal, o espírito, porque, segundo o relato bíblico, quando nós morrermos aqui, existe a eternidade, que pode ser a vida eterna ou a perdição eterna, mas o espírito não morre, porque Deus soprou o fôlego de vida nele. A vida física aqui passa, mas o espírito não. Então, por meio desse espírito, nós podemos, inclusive, ter comunhão com Deus. Segundo, é que isso significa que o homem é um ser moral, o ser humano é um ser moral. Nós não estamos obrigados a obedecer nossos instintos, como os animais. Os animais seguiam pelos instintos, nós não. Ao contrário, nós temos livre-arbítrio e consciência. Eu só estou aqui na igreja hoje porque eu decidi vir para a igreja. Você só está na igreja porque você decidiu vir à igreja. Talvez você tivesse, como eu, que não dormi, passei a noite em claro, a vontade era ficar dormindo, né? Mas eu decidi vir para a igreja. Mas se eu quiser seguir meus instintos, eu ficaria dormindo, né? Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher que roupa vamos vestir, que profissão vamos seguir, onde queremos viver. Nós temos esta liberdade. Às vezes a gente não consegue, é verdade, alcançar os nossos propósitos, mas nós pensamos, nós decidimos. Além disso, o ser humano é racional, tem capacidade para pensar. E isso quer dizer que o ser humano é o único ser capaz de escolher, de criar, de amar, de adorar. Os outros não são. E, à semelhança de Deus, nós, seres humanos, temos domínio sobre a natureza e sobre os seres vivos, né? Então, isto foi feito para que o mundo foi feito, e Deus, quando fez o homem, e hoje à noite, falando ainda nessa série, eu vou falar sobre o princípio do trabalho, mas quando Deus fez o homem, criou o homem, colocou lá no jardim e deu a ele a autoridade para cuidar do jardim, para botar nome nos bichos, né? Tudo que o homem fez parece com o que ele fez, não é assim? Então, agora há pouco ali tinha um morcego, ali na sala dos meninos, eu fui lá chamado para tirar. E se você olhar para o morcego, ele parece com um morcego mesmo, então, por isso que foi dado o nome de morcego, né? Assim, foi tudo
bem definido. Então, nós temos o domínio sobre os seres vivos, nós podemos, e às vezes até exageramos nisso, porque não cuidamos como deveríamos da criação de Deus, mas nós podemos nos alimentar com os animais que foram criados por Deus, temos domínio sobre eles, enfim, sobre tudo. Alguém já disse que, abre aspas, o homem tem espírito para ter comunhão com Deus, vontade para a ele obedecer e corpo para servi-lo. Então, fazendo minhas as palavras de John Stott, eu digo que, infelizmente, embora tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus significa tudo isso que eu acabei de falar, essas liberdades que temos, a capacidade de raciocínio, os atributos de bondade, misericórdia, mansidão, coisas desse tipo nós temos, embora muitas vezes não o coloquemos em prática porque temos uma natureza pecadora que às vezes quer, embora nós não estejamos presos aos nossos instintos, mas muitas vezes nós agimos de acordo com os instintos. Somos piores do que determinados animais irracionais em alguns momentos. Por isso que a gente vê os homens fazendo coisas terríveis. E isto tem a ver com o fato de não alimentarem o espírito. Por isto, seguem seus instintos. Mas, voltando aqui, fazendo minhas as palavras de John Stott, temos que dizer que, infelizmente, essa imagem de Deus em nós foi desfigurada. E foi desfigurada do mesmo modo que nossa humanidade foi contaminada pelo egocentrismo. Nós somos egoístas por natureza e gostamos nós somos ególatras. Não sei se tem essa palavra, mas não tem, eu criei agora. Não é? Ou seja, a imagem de Deus foi desfigurada, mas ela não foi destruída em cada um de nós. Pelo contrário, tanto o Antigo como o Novo Testamento afirmam que os seres humanos ainda carregam a imagem de Deus e por essa razão é que todos devem ser respeitados. Muitas vezes a gente vê as pessoas desrespeitando os outros, tratando os outros com desdém, porque não conseguem entender que naquele outro existe a imagem de Deus. Mas essa imagem está desfigurada. É que hoje em dia, como eu falei, a gente vive a era da TV digital. Mas antigamente, quando não tinha TV digital, era TV de tubo, analógica, tinha que ter uma antena lá em cima da casa, não é? E muitas vezes ficava alguém lá em cima, roda para a direita, e aí vai, melhorou, e a imagem subia, descia, ficava desfigurada, não é? Eu lembro que uma vez a gente estava assistindo um jogo de futebol e a imagem fazia isso. Eu digo que eu só queria que a trave levantasse na hora que a bola fosse passando e fosse gol, porque ficava assim, essas coisas todas. Imagens desfiguradas. É assim que nós somos hoje em dia. Embora portadores da imagem de Deus, a queda do homem lá no Éden fez com que essa imagem fosse desfigurada. Então, mas ainda assim somos portadores da imagem de Deus e por isso devemos respeitar uns aos outros. O caráter sagrado da vida humana se origina exatamente disso, do valor que decorre da imagem de Deus. Por exemplo, no capítulo 9 do livro da Gênesis, no verso 6, diz assim: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, a questão de pôr cabo à vida de outro é uma afronta contra Deus, e por isso que tinha como vingança a própria, a vingança não, mas como pena. É bom que se diga isso, porque às vezes a gente pensa que tudo é vingança, e como eu já falei aqui, existe na Bíblia a lei do talião, e a palavra talião significa igual, do mesmo modo. Então, quando a lei do talião é assim, é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso não está dizendo que nós temos que nos vingar do mesmo jeito. Não tem gente que diz isso, comigo é assim, olho por olho, dente por dente, ainda diz de dente trincado, assim. Mas não é isso que a lei está dizendo. A lei diz assim: se você arrancou o olho do outro, o outro não tem o direito de tirar a sua vida. No máximo, ele pode arrancar seu olho, porque a proporcionalidade, a pena tinha que ser proporcional ao delito, e não como vingança. Então, os seres humanos, meus amados,
são, eu diria assim, seres parecidos com Deus, não fisicamente, porque Deus é espírito, como eu já falei, mas eles são parecidos porque têm na sua essência os atributos de Deus e por isso devem ser amados e servidos. O Novo Testamento acentua os aspectos espirituais e morais da imagem de Deus no homem. Os aspectos morais são conhecimento espiritual, justiça e santidade. O grande propósito de Deus, por meio da redenção, é restaurar esta imagem no homem. A redenção ocorreu quando Jesus Cristo foi enviado para que ele fosse à cruz e assim, sendo sacrificado, pudesse resgatar os homens, os seres humanos, do pecado, da punição, da perdição eterna. E este propósito maior é restaurar a imagem de Deus do ser humano, porque essa imagem foi distorcida com a queda, como eu já falei. E aí nós vamos sendo restaurados até que sejamos perfeitos, como nós podemos observar em alguns textos. Essa perfeição só vai chegar um dia quando a gente estiver na glória. Mas a Bíblia diz em Filipenses que aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. E aí, em Romanos capítulo 8, verso 29, diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, nós vamos sendo trabalhados para que possamos ser conforme à imagem de Cristo, andar segundo o que Cristo ensinou, andar nos princípios que ele ensinou, viver como ele ensinou. Colossenses capítulo 3, verso 10 diz: e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. E em 1 João capítulo 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, nós estamos sendo trabalhados para que possamos ter esta imagem com a qual fomos criados, restaurada, plenamente restaurada. Obviamente, enquanto estivermos aqui no mundo, pelo fato de termos uma natureza pecaminosa, nós continuamos errando, continuamos falhando, mas ainda assim, o Espírito de Deus que habita em nós vai nos alertando para isso. Por isso que eu digo o seguinte: amados, não chamem o Espírito Santo de coisa. Não chamem o Espírito Santo de coisa. Você vai fazer algo e aí começa o Espírito de Deus a dizer: não faça, pode dar errado. Aí você faz, dá errado. Aí diz: bem que tinha uma coisa me dizendo. Essa coisa é o Espírito de Deus que está falando conosco, está dizendo para nós: não faça isto. E nós somos teimosos e agimos segundo a nossa vontade. Então, nós estamos sendo aprimorados e o Espírito de Deus vai tratando conosco para que nós possamos seguir segundo a vontade dele. Então, nós podemos ver o cuidado de Deus por nós nos seguintes fatos. Primeira coisa, Deus, quando fez o homem, o colocou no jardim, lá no Éden. O Éden era um local e Deus plantou um jardim no Éden e Éden, a palavra Éden significa paraíso, significa delícia. Então, era um ambiente lindo e agradável, porque Deus fez tudo perfeito para que nós pudéssemos desfrutar dessa perfeição. Deus deu a Adão trabalho para fazer, porque nós não fomos feitos para vivermos ociosos. Né? É até bom de vez em quando ficar à toa, mas de vez em quando. A gente não consegue ficar muito tempo sem fazer alguma coisa. Então, Deus deu a Adão trabalho para fazer, a fim de que ele não se entediasse, porque é um tédio. Você vai, eu não sei, quer dizer, eu não sei, eu sei, mas tem gente que tira férias, consegue ficar uns 30 dias numa boa. Eu, com uma semana, eu já fico agoniado, se ficar sem fazer nada. Né? Você vai fazendo alguma coisa, tem que estar preenchendo o tempo, porque senão ninguém consegue ficar sem fazer absolutamente nada. Então, Deus deu o trabalho a Adão, a fim de que Deus fez tudo perfeito, para que ele não ficasse entediado. Há quem pense que o trabalho é parte da maldição,
Porém, a Bíblia não ensina isto. A Bíblia ensina que a maldição transformou o trabalho bom em algo que não é frutífero, em algo que pode ser inútil. O Salmo 127, verso 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste. Porque se a gente faz as coisas à revelia de Deus, sem a bênção de Deus, é de uma inutilidade total. Ainda que venha frutos materiais, mas aquilo não vai nos satisfazer. Por isso que o trabalho se torna infrutífero, porque não é que ele não dê fruto material, mas ele não nos satisfaz muitas vezes. E, além disso, o trabalho passou a ser feito com fadiga, por causa da queda do homem. Mas não foi por causa da queda do homem que o trabalho foi criado. Pelo contrário, o trabalho foi criado antes, porque trabalho é bênção. Trabalho é algo que dignifica a pessoa. Além disso, Deus concedeu a Adão ampla inteligência, porque ele, Adão, podia, como eu falei, dar nome a todos os animais, podia dominar sobre tudo, e isso demonstra o fato de que ele tinha poderes de percepção para compreender suas características. Quando eu digo que um morcego tem cara de morcego, é porque as características são de morcego. Então, Adão conseguiu entender isso. E aí eu não sei se foi Adão que botou o nome de morcego, mas no decorrer do tempo apareceu, né? Você olha para um porco, ele tem cara de porco. Não tem? Eu não consigo ver um porco e pensar, aqui está uma vaca. Ele não tem cara de vaca, tem cara de porco. Além disso, Deus mantinha comunhão com o homem. No capítulo 3 da Gênesis, no verso 8, mostra que, o final da tarde, Deus vinha passear pelo jardim para conversar com o homem. E o homem podia cumprir os seus propósitos. Então, a essência da vida eterna, meus amados, consiste em conhecer pessoalmente a Deus. No capítulo 17 de João, no verso 3, consta assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a essência da vida eterna consiste em conhecer pessoalmente a Deus. E pessoalmente significa ter comunhão com Ele, ter uma vida que nos permita que tenhamos momentos de adoração a Deus, momentos de comunhão com Ele, de conversa com Ele, como um filho conversa com o pai, porque oração nada mais é do que uma conversa que nós temos com Deus, não é? Então, nós podemos conversar com Deus dirigindo, no trabalho. Muitas vezes, quando eu estou dirigindo, eu já disse para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande, que é dirigir, porque ainda domingo, quando eu ia para casa, na hora que eu ia chegando em casa, o cara abriu a porta do carro na hora que eu ia passando. E aí não deu outra. Bateu na porta do cara lá. Aí você diz, mas como é que pode um motorista fazer um negócio desse? Isso é estressante. E se você não estiver orando, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, isso não deixa de ser oração. Você entra na carne, né? Entra na carne. Outro dia eu estava parado lá atrás do Colégio das Damas, e passou um rapaz e bateu no retrovisor do carro. Eu falei, isso é um idiota, um imbecil, isso é coisa de crente, mas eu falei, né? Chamei logo o cara de imbecil. Aí o cara voltou, disse, o que foi? Se você bateu aqui no retrovisor e vai embora assim e tal, não precisava você fazer isso, tinha tanto espaço para passar, em vez de passar por onde não deve. Aí o cara foi, ajeitou e disse, agora eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sou imbecil não, viu? Aí foi saindo, eu digo, vem cá, volte. Ele disse, que foi? Eu disse, agora quem vai pedir perdão sou eu. Eu errei, pisei na bola. Mas é que na hora da raiva, na hora a gente fica meio que age pelo instinto. Então, isso é no trânsito, isso é no trabalho, isso é em qualquer lugar. E se a gente não estiver conversando com Deus, pedindo a Deus misericórdia de nós, que nos ajude, a gente vai se comprometer muitas vezes com atitudes que não revelam um cristianismo autêntico nas nossas vidas. Então, nós temos, a essência da vida é conhecer pessoalmente a Deus, e o privilégio mais glorioso desse conhecimento é desfrutar na comunhão com Ele. Apesar de sermos pecadores,
de errarmos muito, mas Ele, como Pai, nos conhece e conhece o nosso coração. Nós não conhecemos o nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós mesmos não. E ainda pergunta: quem o conhecerá? Só Deus quem conhece. E como Ele nos conhece, Ele acaba nos perdoando quando vê que nós fazemos algo, mas a nossa intenção não é esta, porque a nossa intenção é ter comunhão com Ele. E Deus pôs aquele casal, Eva e Adão, à prova quando a árvore da ciência do bem e do mal foi colocada diante deles. E aí você pergunta: em que forma isto nos revela que Deus tinha zelo pelos primeiros pais? Como é que Ele coloca algo que levou os nossos primeiros pais à provação? Ele sabia que os caras iam errar, que Ele é onisciente. Mas para os filhos de Deus, queridos, atentem, para os filhos de Deus, as provas, e ali a árvore plantada era uma prova, as provas são oportunidades de nós demonstrarmos o amor que temos por Ele, obedecendo a Ele. As provas também constituem um meio de desenvolver nosso caráter e santidade. Então, quando nós somos submetidos a provações, a testes, isso é uma oportunidade que temos de desenvolver um caráter santo, um caráter cristão, revelar o nosso amor para com Deus. Tem gente que na hora da prova fica com raiva e agora não quero mais saber de Deus, não. Mas a prova é justamente o contrário, é para que nós possamos cada vez mais, diante das dificuldades, nos aproximar dele, revelar o nosso caráter cristão e a nossa obediência a ele e, sobretudo, buscar a santificação. Porque a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, Adão e Eva foram criados inocentes, porém, a santidade é mais do que a inocência. Santidade é muito mais do que a inocência. Santidade é a pureza mantida na hora da tentação. Santidade é a pureza mantida na hora em que somos provados, na hora em que somos tentados. Quando o cara bateu no meu retrovisor, eu chamei ele de imbecil. Isso pode ser tudo menos santidade. Isso pode ser carne, pode ser qualquer coisa menos santidade. Não é? Então, se nós quisermos viver uma vida santa, e eu digo isso aqui, não digo me gloriando, não, pelo contrário, digo com vergonha, e eu sei que você não é diferente de mim. Você pode até não reagir assim no trânsito, mas reage noutra área, muitas vezes. E nós precisamos nos exercitar cada vez mais, buscar nos exercitar, ter comunhão com Deus de tal forma que nos momentos de dificuldades, de provação, de tentação, nós revelemos um caráter santo. Porque, repito, santidade não é inocência, é pureza na hora da tentação. O que eu pretendo mostrar com esse sermão é que a Bíblia responde a vários questionamentos para nós. Primeiro, a Bíblia responde: por que nascemos? É o primeiro questionamento. Tem gente que diz: eu não sei porque eu nasci. Tudo dá errado na minha vida. Não sei, a gente vê Jó mesmo dizendo assim: Senhor, por que é que eu não fui um aborto? Pelo menos eu não teria passado por esses problemas. E a gente vê isso, o salmista dizendo isso também. Outros perguntam: de onde eu venho? Eu venho do macaco? Ou eu venho de uma explosão que aconteceu, de uma evolução, seja lá do que for? Eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia nos mostra que nós não fomos gerados por acidente ou sem qualquer propósito. A Bíblia nos ensina que antes mesmo de sermos formados, Deus já havia nos visto. Então, eu nasci porque foi um erro de tabela. Pode ter sido para os seus pais, mas para Deus era já plano de Deus que você fosse gerado. Deus tem um propósito nisso. Nós não fomos gerados por acidente ou sem qualquer propósito, de forma alguma. A Bíblia não nos deixa sem resposta, e mais, ela nos revela o propósito da nossa criação. Talvez você ainda não tenha conseguido colocar a sua vida nos trilhos, porque você está trilhando um caminho que não é aquele que Deus preparou para você. Talvez você ainda não tenha descoberto qual o propósito de Deus para a sua vida. E isto ainda não ocorreu, meus amados, porque nós só podemos descobrir
ou você ou eu, nós só podemos descobrir qual o propósito das nossas vidas se nós consultarmos o autor dela, o autor da vida. Nós não fomos nós que criamos as nossas vidas, nós não somos os autores das nossas vidas. E aí nós precisamos seguir o manual do fabricante. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades, até já contei uma história que me lembro agora e vou contar de novo. Mas vejam, eu vejo o povo dizendo, a Bíblia é o manual da vida. Aí a pergunta é, e nós temos o hábito de ler manuais? Você, quando compra um celular, você deixa ele na caixinha e você vai ler o manual todinho dele, só depois é que você liga. É assim? Você compra... outro dia um amigo meu comprou um carro e foi reclamar na concessionária, está com problema. O cara disse, não, é que você não sabe o carro que tem. Aqui, isso aqui é para isso, isso e isso. Que sai tentando adivinhar as coisas. Né? Eu já contei que, já que eu comecei falando sobre telefone, vou seguir dando exemplo sobre telefonia. E logo quando lançaram o telefone celular, porque pode parecer que celular é uma coisa, para essa geração atual, é uma coisa que toda a vida existiu, mas celular é uma coisa relativamente nova, né? Tem o quê? 30 anos que foi lançado aqui no Brasil, por aí, talvez. E eu lembro que logo quando lançaram o celular, eu fui e comprei. Primeiro eu fui na Telpa e fiz uma inscrição, porque você tinha que se inscrever para ver se era sorteado com o celular. E eu fiz uma inscrição para mim e outra para a Débora. E fomos sorteados os dois. E aí eu fui comprei 2 aparelhos, Toshiba. Amados, era maior do que esse microfone, se brincar. E eu não gosto de telefone. Os irmãos veem, eu não fico nos grupos, eu não vejo. É preciso que alguém mande uma mensagem para mim e avise a Débora. Diga ao pastor que eu mandei uma mensagem para ele. Porque eu não fico olhando. Não é que eu não curto. O celular fica, às vezes, ele toca lá, eu fico procurando onde é que ele está. Está lá para dentro. Assim, uso porque é o jeito, mas não gosto. Mas a gente é consumista. Eu já peguei os aparelhos, já corri para o escritório e já botei para carregar, porque não era assim como hoje em dia, que você compra e já sai com ele falando, não. Você tinha que levar, carregar, depois você ia lá na Telpa para habilitar, né? Pegar uma fila medonha para habilitar. E aí eu cheguei no escritório, botei para carregar e o bicho começou a fumaçar. Acendeu uma luzinha vermelha, ele veio com defeito. Deixa eu pegar o de Débora, era igual, botei o de Débora, começou a fumaçar, apagou também. Aí eu fui ler o manual. Aí eu pensava que era bivolt, não era 110. Eu queimei os dois, de cara. Você vê como a gente é consumista, né? E aí eu mandei ajeitar, e naquela época as baterias não eram de lítio, como é hoje em dia. Deu efeito de memória, durava 15 minutos e acabava. Era uma confusão. Aí eu posso dizer que o aparelho não prestava? Não, eu que não li o manual do fabricante. Se eu tivesse lido o manual do fabricante, eu teria seguido todas as regras e eles teriam funcionado direito. Mas eu não li o manual do fabricante. Então, eu não posso dizer que o aparelho não prestava. A mesma coisa é com a nossa vida. Nós, muitas vezes, queremos tocar a nossa vida sem ler o manual do fabricante, sem ler o manual do autor da vida. E aí a gente leva a vida do jeito que a gente quer e isso nos causa problemas. E são muitos os problemas. Porque nós pensamos que somos autores das nossas vidas quando não somos. Então, por não procurarem saber disto, as pessoas confundem propósito com direção. Este é o problema. Quem diz isso é o pastor Rick Warren. E aí, embora muitos critiquem, mas né, essa parte que ele diz, ele tem total razão. Porque alguém pode seguir, meus amados, uma direção sem objetivo nenhum. Não pode. Eu posso sair daqui andando, vou sair dirigindo aí, até chegar num canto que acaba o combustível e pronto. Sem direção nenhuma. Sem objetivo nenhum. E outros, às vezes, ficam parados, presos por amarras imaginárias, muitas vezes, que lhes impedem de ir a qualquer lugar. E há momentos que estamos exatamente assim, queridos, presos, indecisos, barrados por obstáculos inexistentes, simplesmente
porque não identificamos qual o propósito de Deus para as nossas vidas. No entanto, quando nós descobrimos esse propósito, seguimos em frente. Não há obstáculo, por mais real que seja, que nos impeça de continuar nos trilhos da vida que Deus preparou para nós. E há duas formas de descobrir qual é o propósito das nossas vidas. A primeira e é aparentemente mais fácil, é a especulação. Muitos vivem a especular sobre a vida. Por isso é que alguns, quando falam sobre a vida, dizem, eu acho que não existe inferno. O inferno é aqui na Terra. Pensa no inferno bom. Esse inferno ninguém quer morrer. Imagine se fosse isso mesmo. Eu acho que a vida é um jogo. Aí você vai olhar, essas pessoas vivem jogando com os outros. São especulações, né? As pessoas que pensam que a vida é um jogo vivem concorrendo com todo mundo, né? Não pode parar um carro ao lado no semáforo que na hora de sair ela tem que sair primeiro, porque ela tem que ganhar do cara. Se a menina vai andando com um menino e passa uma menina e olha, está olhando para o meu namorado já quer tomar. É assim, as pessoas ficam meio que paranoicas, pensando que, ou o menino com a menina, tanto faz, pensando que a vida os propósitos da vida são descobertos por especulações. Mas há uma segunda forma, e essa é a mais eficiente, podem ter certeza, que é a revelação. Felizmente, Deus nos deixou um manual. Deus nos deixou um manual para que saibamos qual o propósito das nossas vidas, qual a matéria-prima usada na nossa formação. Ou seja, na Bíblia consta como fomos feitos, o porquê de termos sido feitos e o para quê da nossa existência. Nela consta por onde devemos trilhar. Se nós seguirmos os propósitos que estão nela, os caminhos que estão nela, se nós descobrirmos que, em primeiro lugar, que nós somos feitos para a adoração a Deus, com certeza nós não vamos trilhar caminhos que não nos levem a isto, e com certeza esses caminhos nos levarão a outros planos muito melhores do que aqueles que nós temos seguido. Nela consta, por exemplo, que, como nós vimos, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que, como eu já falei, muitos dos atributos de Deus estão em nós e estão em nós para que nós os coloquemos em prática e não os ignoremos. Por que as pessoas tratam tão mal as outras? Por que as pessoas ignoram as outras? Por que as pessoas, muitas vezes, alguns pisam outros, alguns se acham superiores a outros, porque não conseguem enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus. Neste manual consta que nós fomos feitos para dar prazer a Deus. Dar prazer a Deus. Quando eu digo adorar a Deus, é dar prazer a Ele. Este é um propósito das nossas vidas. No Salmo 149, verso 4, consta o seguinte: porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Para que nós agrademos Deus, para que Deus se agrade de nós, nós precisamos viver de forma que possamos estar de acordo com os preceitos dele, e que ele tenha prazer em nós. Apocalipse, no capítulo 4, verso 11, consta: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Nós fomos criados para dar honra, glória, louvor a Deus, adoração a Deus. Nós não podemos adorar a Deus, e quando eu falo adorar, não é só no culto, não. É com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. E nós não podemos adorar se nós andamos de acordo com a nossa vontade, do jeito que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero e ponto final. Não somos donos de nada. A realidade é isto. Nós não somos donos de nada. Ah, meu carro não é meu, eu só estou tomando conta, tudo é de Deus. Ah, minha vida não é minha, é de Deus. Minhas filhas não são minhas, são de Deus. Nós só cuidamos, e aí, se nós quisermos cuidar bem, nós vamos ter que seguir os propósitos dele, os ensinamentos dele. Eu estava conversando, antes de vir para aqui, lá no encontro com o pessoal preocupado, os filhos adolescentes e alguns
Graças a Deus eu não tenho visto isso aqui na igreja, mas tem algumas pessoas por aí que têm tido dificuldades com seus filhos adolescentes. E eu falei para eles, olha, a Bíblia diz o seguinte, ensina a criança, e criança, como nós já vimos aqui na igreja, tem a palavra original pode ser traduzida como criança, como adolescente, como jovem, como homem jovem, como bebê. Não está falando apenas de crianças de eternidade, mas está falando de filhos. Ensina no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Este caminho não é a igreja, este caminho não é a religião, porque a religião decepciona, igreja decepciona. Este caminho são os princípios de Deus. Se nós ensinamos os princípios de Deus, então, obviamente, esses princípios vão prevalecer um dia. Porque não é assim que acontece. Se eu perguntar aqui a vocês, contem alguma coisa da sua infância, todo mundo vai lembrar de algo que a sua mãe ensinava, que seu pai ensinava. Não é? A gente lembra, pelo menos eu lembro. E lembro até das manias de minha mãe. Como eu já falei aqui, mamãe era dessa que dava crença nas coisas, tudo assim, antes quando ela era mais jovem. E aí, se tivesse uma sandália emborcada, ela desemborca aí, senão vai morrer gente. Ou alguém não viveu essa época? Desenguiça, senão não cresce. Né? Se enguiçasse alguém, enguiçar seria passar por cima de uma pessoa. Se eu lembro dessas coisas, eu lembro dos princípios também. A gente lembra daquilo que nos é ensinado. E se nós lembramos do que é ensinado, isso faz a diferença. Então, nós devemos aprender os propósitos, ensinar os propósitos, ensinar o caminho do Senhor, os princípios de Deus, porque isso nos faz respeitar os demais, como uma imagem e semelhança do Senhor, nos faz honrar o próximo também, e nos faz buscar viver de acordo com alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porque se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, eu não posso me dar ao luxo de fazer coisas que distorcem essa imagem. Nós precisamos ter cuidado com isso. A imagem já está distorcida pela queda, mas nós precisamos querer aperfeiçoá-la, porque, como eu disse, a Bíblia nos mostra que Deus está nos tratando para que nós sejamos semelhantes ao seu Filho, para que aquele que começou a obra em nós nos aperfeiçoe cada vez mais até o dia de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Então, se você tem questionamentos, eu digo uma coisa para você. A Bíblia tem as respostas. Não tem todas, não, porque tem coisa que Deus não vai dizer para a gente, porque senão a gente vai se achar mais sabido do que Ele. Então, a gente tem que perguntar muitas coisas. Por isso que Deuteronômio capítulo 29, verso 29, tem o seguinte: as coisas reveladas pertencem a nós. As que não são reveladas pertencem a Deus. Não adianta querer. Um dia, quando chegar no céu, perguntar a Ele. Mas não adianta a gente querer descobrir determinadas coisas, porque a gente vai pirar, inclusive. Né? No princípio criou Deus. Sim, aí eu estava lendo, eu estou lendo ainda, as confissões de Agostinho, Santo Agostinho. E aí ele diz assim, mas alguém há de perguntar, e Deus, o que era que Deus estava fazendo antes do princípio? Né? Aí Agostinho disse, eu não vou responder como alguém responde. Estava preparando um inferno para você que não crê. Ele disse que tem gente que responde assim, mas não é isso. Não tem resposta, e não adianta querer resposta para isso, é crer que Deus existe, ponto final. Um dia a gente vai, esse foi Agostinho que disse, não fui eu não, ele disse que alguém disse lá. Né? Tem coisas que a gente não vai saber, porque senão a gente vai querer saber mais do que Deus. Mas Deus tem as respostas para aquilo que tem a ver com a nossa vida. E isso a Bíblia tem as respostas. Se você não tem questionamentos, bom, porque a Bíblia mostra o caminho. E se você já encontrou o caminho, a Bíblia nos ajuda, se nós já encontramos a Bíblia, nos ajuda a caminhar nele. E se nós achamos que já caminhamos dele, então nós precisamos urgentemente recorrer à Bíblia, porque ela vai nos mostrar que ainda há muito caminho para ser percorrido. Muito. Enquanto estivermos aqui, tem muito caminho para ser percorrido. Mas uma coisa é certa, isto mostra que Deus ama cada um de nós. Eu não sei para que eu nasci, porque eu nasci, ninguém me ama, ninguém me quer.
Parece aquele desenho, que eu sempre esqueço daquele cabra. Ó céus, ó vida. Como era o nome daquele desenho que tinha antigamente? A hiena, não era? Não era a hiena? Ó céus, ó vida, reclamando o tempo todinho da vida. Ainda bem que Rose é do meu tempo, não me deixou sozinho. Queridos, Deus nos ama. Não, se você acha que ninguém liga para você, Deus liga para você. Deus nos ama. Nos fez a imagem e semelhança e enviou Cristo para que nós possamos ter a imagem dele restaurada nas nossas vidas. Isso é suficiente para que nós possamos continuar vivendo e dependendo do Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, para que nós possamos seguir os princípios que Ele estabeleceu para nós. Meu Jesus, eu esqueci da hora. Tem Santa Ceia, né? Passei da hora, dei uma banguela, desculpem. Eu queria convidar os oficiais.